Oi, tudo bem? Aqui é o Sandro, da Academia do Eletricista, e nessa série de vídeos eu vou te mostrar exatamente o método para você desenvolver, interpretar e corrigir defeitos de circuitos totalmente do zero e se tornar um verdadeiro especialista em comandos elétricos. Eu vou te mostrar os 3 pilares que você precisa saber para entender comandos elétricos de uma vez por todas. Você vai ver que é possível desenvolver qualquer diagrama de comandos elétricos conhecendo apenas o funcionamento da máquina, mesmo que você não tenha nenhum esquema. Eu vou te mostrar como identificar e corrigir defeitos que a maioria das pessoas levam horas ou até dias para resolver. E também como ler e interpretar diagramas de forma simples e rápida, como se você já estivesse estudando aquele diagrama. Imagine o seguinte: imagine se você soubesse ler e interpretar qualquer diagrama dos mais simples aos mais complexos. Se você conseguisse desenvolver e montar circuitos de comandos de máquinas que não tenham mais os esquemas originais. E se soubesse dimensionar e regular qualquer dispositivo de comandos elétricos. E isso, mesmo que você não tenha nenhuma habilidade extraordinária. Mesmo que você já seja um eletricista industrial, residencial, comercial ou tenha até outra profissão, mas atue indiretamente com eletricidade e entende que precisa dominar comandos elétricos. Mesmo que você já tenha feito vários cursos e não teve o resultado que esperava. Resumindo, mesmo que você não saiba nada de comandos elétricos e esteja começando completamente do zero. Bom, eu não sei em que momento da sua carreira você está agora, mas independente do seu momento atual, dominar as técnicas de comandos elétricos é primordial em qualquer situação. Algumas pessoas acreditam que só conseguirão dominar comandos elétricos depois de muito tempo de estudos ou depois de adquirir muita experiência. Outras acham que é questão de dom e que tem que ter nascido com essa facilidade. Outras acreditam que umas são menos inteligentes do que outras e que isso não é para elas. E eu vou falar para você no que eu acredito. Eu acredito que todo eletricista tem que saber interpretar qualquer tipo de diagrama, desenvolver e montar qualquer circuito e corrigir qualquer defeito. Eu acredito verdadeiramente que qualquer pessoa é capaz de dominar comandos elétricos se conhecer e aplicar o método e as técnicas certas para isso. Você vai ter acesso a todas as técnicas que separam os homens dos meninos nesse jogo e que vai fazer você se tornar um especialista em comandos elétricos, sem ter que perder vários anos pesquisando e estudando desesperadamente, sem ter que ficar gravando ou decorando todas as simbologias de todos os componentes que existem, sem ter que ficar tentando decorar todos os diagramas das máquinas e sem ter que fazer coisas que não dão resultado nenhum. Eu sei, que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou te passar aqui é o resultado de toda a minha experiência profissional adquirida em mais de 20 anos, atuando diretamente com eletricidade industrial. Durante todo esse tempo, todo esse período, eu já ajudei centenas de pessoas, centenas de alunos, a aprender comandos elétricos e a terem resultados extraordinários. Se você aplicar o método passo a passo, você pode acabar igual a algum dos meus alunos, que em pouquíssimo tempo ficaram impressionados com o resultado que tiveram. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rápida no que 2 alunos falaram depois de algumas semanas de estudo. Olá pessoal, meu nome é Igor, eu sou oficial da Marinha Mercante. Hoje atualmente eu estou na função de chefe de máquinas de um navio e eu fiz questão de vir aqui para falar um pouco do curso do professor Sandro, que é um curso espetacular, pessoal, tá? O curso há muito tempo, eu sou formado há 10 anos na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre procurei um curso, algo que reunisse as informações para essa área de comandos elétricos, e eu não achava. Eu sempre achei cursos que falavam entre pontos específicos, ou se tratava muito da parte teórica, ou falava somente de parte prática, e eu nunca encontrei um curso que fosse tão completo como o curso do professor Sandro, tá? Para falar a verdade, quando eu ouvi a propaganda do curso, eu fiquei um pouco receoso,
porque eu já comprei diversos cursos, vários cursos, com expectativa de ter o que eu procurava, de ter os conhecimentos que eu estava à procura, e sempre foi uma decepção. E eu fiquei muito na dúvida se eu iria, mais uma vez, investir um valor e não ter esse retorno que eu esperava. E graças a Deus eu fui, paguei o curso, e foi muito, muito além das minhas expectativas, tá? É um curso que reúne uma bagagem imensa de material teórico e aplicado na prática. A gente aprende realmente a leitura de planos elétricos, a gente entende o comandos elétricos, como que funciona, como que atua, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia, na prática do nosso trabalho. E, assim, a forma que eu tive de agradecer, né, e reconhecer essa oportunidade que o professor Sandro me deu foi divulgando esse curso para várias pessoas da minha área de trabalho e fora da minha área de trabalho também, tá? Antes de fazer o curso, eu sempre tive que pegar materiais avulsos e juntar esse material, ficava sempre um pouco perdido, e agora não. Finalizando esse curso foi extremamente importante para a minha carreira profissional. Eu recomendo esse curso, vale a pena, não pensem duas vezes, vão com tudo, que é um curso espetacular. Professor Sandro, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos deu para esse aprendizado, para essa troca de conhecimento, pela sua atenção, pelo seu carisma e pela sua humildade de passar tudo isso para a gente de forma tranquila e da melhor forma possível. Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado e faça o curso, pessoal, porque vale a pena demais. E aí galera, tudo bem? Eu venho através desse vídeo contar para vocês um pouco sobre a experiência que eu tive nesse curso de comandos elétricos do professor Sandro. E primeiramente deixa eu me apresentar, eu sou o Brás Júnior, exerço a profissão de eletricista numa indústria de calçados aqui da minha cidade. E o meu patrão tem a indústria, atuo na indústria e atuo mais em 5 lojas que ele tem na região também, faço manutenção. E direto estava quebrando, direto dava problema nos painéis das máquinas, no painel do compressor também, e eu não sabia mexer. Eu ia jogava limpo com ele, não sei, não fiz esse curso, pretendo fazer, e vinha eletricista, ligava para eletricista, toda vez vinha eletricista, era uma coisa chata, constrangedora para mim, porque eu era eletricista e vinha outro eletricista, e eu achava uma coisa chata. Aí eu peguei e falei, não quero, vou investir em alguma coisa. Eu estava sem tempo para ir para a escola, para aprender comandos. Para frequentar uma escola aqui da cidade, eu estava sem tempo. E comecei a pesquisar e conheci a academia do eletricista do professor Sandro. E falei, e comecei a assistir videoaula dele no YouTube. E comecei a pesquisar, vi uns depoimentos e fiquei com receio, sim. Porque fica com receio, online. Será? E meti a cara, não, vou fazer e fiz. Fiz e hoje eu posso falar para vocês que valeu muito a pena. Hoje eu que mexo nos painéis lá das máquinas, nas contaturas, acho defeito, acho problema e direto o painel do compressor parava, dava alguma coisa, ele desarmando e o eletricista vinha, mas hoje eu tô lá, a produção não para, quebrou, já arrumo na hora, arrumo rápido e sei achar defeito. E foi um aprendizado, abriu um leque na área profissional, foi um aprendizado excelente para mim. O professor ensina muito bem, as aulas são muito boas, eu gostei muito. Então, se você está com receio de fazer, eu indico para vocês que vale a pena, vocês não vão se arrepender. E hoje é eu que mexo em tudo lá e não precisa mais chamar eletricista e eu tô lá, então. E foi muito bom para mim, beleza, galera? Valeu. Tchau. Mas antes de te contar como funciona esse método que eu batizei de Comandos Elétricos Expert, deixa eu te contar como foi que eu cheguei nele. Bem, apesar de hoje eu ser considerado um especialista e ter criado um método para desenvolver, interpretar e corrigir defeitos de circuitos de comandos, eu posso dizer que nem sempre foi assim. Eu me sentia incapaz e ficava com medo de não conseguir resolver as situações que apareciam no dia a dia. A minha insegurança era tão grande que eu literalmente rezava para que nenhuma máquina parasse durante meu turno. Por medo, de não saber conseguir consertar ou por medo de não saber o que fazer. E isso me deixava muito, mas muito chateado.
Durante todo esse período, eu aprendi a minha primeira lição prática. Os meus certificados e diplomas não valiam quase nada se eu não conseguia ter nenhum resultado com eles. E eu pensava comigo mesmo, por que mesmo eu tendo estudado, eu não tenho a segurança suficiente para pegar qualquer serviço? O que está faltando para eu me sentir mais seguro e ser capaz de aplicar na prática tudo o que eu tinha aprendido nos cursos? Eu ficava o tempo todo prestando atenção e perguntando para outros eletricistas mais experientes. Mas, infelizmente, percebi que muitos não gostavam ou não queriam ensinar. E foi aí que eu tive a minha segunda lição prática. Infelizmente, alguns profissionais não gostam de passar conhecimento e ainda não respeitam aqueles que não sabem executar determinadas tarefas. Mesmo me sentindo muito mal com tudo aquilo, eu sabia que eu tinha conhecimento, mas faltava alguma coisa para que eu pudesse seguir. Faltava saber a direção certa para resolver situações, independente do circuito ou do defeito que aparecia. E eu tive que correr atrás sozinho. Eu não queria aquilo para mim. Eu tinha que conseguir executar as atividades sem aquele medo que eu sentia toda vez que uma máquina parava. Com isso, eu comecei a estudar tudo o que estava ao meu alcance. Li vários livros, manuais, fiz outros cursos, busquei tudo que eu podia, até que, de tanto quebrar a cabeça, eu descobri uma forma, um passo a passo, que se eu seguisse, eu conseguiria resolver as situações desde a montagem dos circuitos até a correção dos defeitos que apareciam nas máquinas. Durante algum tempo, eu fui aprimorando tudo aquilo que eu havia aprendido. E depois de testar e aplicar várias vezes, eu vi que havia desenvolvido um método específico e único para desenvolver, interpretar e corrigir defeitos de circuitos e máquinas. Até então, eu achava que esse método só funcionava comigo e que só eu saberia aplicá-lo. E por isso, não via nenhuma necessidade de passar para outras pessoas. Certo tempo depois, eu fui promovido a supervisor de manutenção e fiquei responsável também pelo treinamento dos funcionários. E comecei a ver que outras pessoas também sentiam todo aquele medo e insegurança que eu sentia toda vez que precisavam montar um painel ou fazer manutenção em alguma máquina. Quando eu comecei a passar para elas a forma como eu fazia para resolver aquelas situações e vi os resultados que elas tinham com tudo aquilo, eu percebi que qualquer pessoa poderia aprender comandos elétricos com o meu método. Assim que eu me formei, eu comecei a dar aulas em escolas como o Senai e a Faetec e passei a ensinar o meu método para os alunos dos cursos de manutenção industrial, comandos elétricos e técnico em eletrotécnica. Eu me sentia muito realizado em ajudar meus alunos a não passar pelas dificuldades que eu passei no início da minha carreira. E comecei a pensar como eu poderia ajudar outras pessoas e outros alunos com o meu método. Pessoas que não tinham tempo de fazer uma qualificação, pessoas que tinham que se deslocar para outras cidades para estudar, pessoas que queriam aprender comandos elétricos e não estavam satisfeitos com os métodos das escolas tradicionais. E foi aí que eu comecei fazendo isso através do meu site, do meu canal do YouTube e da minha página do Facebook. Depois disso, eu elaborei um programa de treinamento completo, passo a passo, 100% online e ministrei esse curso para um grupo fechado de pessoas. E durante apenas algumas semanas, seguindo o meu método e as minhas técnicas, o resultado que elas tiveram foram absolutamente incríveis. As pessoas ficaram totalmente satisfeitas e alcançaram outro nível em comandos elétricos em muito pouco tempo. E foi aí, mais uma vez, que comprovei que meu método realmente funciona. Bom, mas agora deixa eu te mostrar os 3 pilares que você precisa saber para entender comandos elétricos de uma vez por todas. Legal? Vamos lá para o meu computador. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui, abri o computador, né? Abri aqui para vocês um circuito que é uma chave de partida simples, tá? Uma chave de partida direta, com algumas sinalizações. Uma sinalização indicando que o motor está parado, uma sinalização indicando que o motor está funcionando e uma sinalização para indicar que ele teve uma sobrecarga. Tá? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, para que você consiga entender qualquer circuito de comandos elétricos, você tem que seguir 3 princípios. E quais princípios são esses? Primeiro, é começar por circuitos pequenos.
circuitos mais simples. Tá? Não adianta começar a analisar circuitos gigantescos se você ainda não domina, se você ainda não sabe como funcionam os circuitos mais simples. Tá? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o seguinte: entenda o funcionamento da carga que você está alimentando. No caso desse circuito aqui, nós temos um motor trifásico. Tá? E aí você tem que saber o quê? Que motor é esse? É um motor de indução trifásico? Né? É um motor de rotor bobinado? É um motor da Lander? É um motor de dois enrolamentos? Que motor é esse? Tá? Se for um motor de indução trifásico, quantos terminais ele tem? 3 terminais? 6, 9, 12 terminais? Qual a tensão de alimentação desse motor? Qual a tensão que eu vou alimentar esse motor? Tá? Qual é a potência desse motor para eu saber se ele pode partir direto ou não? Beleza? Sim. Qual é a máquina que esse motor vai ser utilizado? Se está sendo utilizado numa máquina, sei lá, um compressor, né? Numa bomba? Ou seja, por que eu tenho que saber disso? Será que esse motor pode inverter rotação? Será que ele não pode inverter rotação? Enfim, primeiro você tem que saber, né, o funcionamento da carga. E por último, você tem que entender, né, o funcionamento de todos os dispositivos que compõem aquele circuito. Tá? E por isso que eu estou falando, comece pelos circuitos menores, que aí você vai evoluindo à medida que você vai conhecendo. Não adianta você querer gravar e querer saber o funcionamento de todos os elementos de comandos elétricos de uma vez só. Não adianta. Né? A gente, assim, progresso é mais importante do que perfeição. Tá? A direção é mais importante do que a rapidez. Ou seja, se você está sempre ali, pegando um diagrama, avaliando aquele diagrama, analisando aquele diagrama, né, estudando aquele diagrama, e você entendeu aquele diagrama, você vai evoluindo aos poucos. Isso faz toda a diferença para quem quer aprender comandos elétricos. Tá? Não adianta ficar pegando circuitos gigantescos de início, tá? Montar. Às vezes, né, eu já vi várias vezes que existem pessoas que pegam o diagrama, montam o diagrama funciona, né, mas ele não sabe como funciona o diagrama. Ou seja, ele não sabe como é que funciona o circuito. Ele apenas seguiu ali linha a linha, né, ponto a ponto. Mas ele não sabe exatamente o que funciona. E o pior, caso aconteça algum defeito, caso tenha algum problema, alguma montagem errada, ou algum defeito mesmo, ele não vai saber solucionar o problema, porque ele não entende aquele diagrama. Né? Ele apenas montou. Não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que vocês entendam, para você entender de fato comandos elétricos. Tá? Então, eu abri aqui um circuito bem simples. Normalmente é o primeiro circuito que a gente mostra para os alunos que estão iniciando no curso de comandos elétricos. Tá? Pode ser que você seja um aluno iniciante, pode ser que você já seja um cara com bastante experiência, mas, de qualquer forma, eu poderia começar aqui com uma reversão de uma chave de triângulo com reversão, por exemplo, ou uma chave compensadora com reversão, um motor da Lander com reversão, que são circuitos um pouco mais complexos. Né? Então, vamos falar um pouquinho desse circuito aqui, tem muita coisa para mostrar para a gente aqui. Tá? Então, o primeiro passo aqui é conhecer e começar por circuitos pequenos, circuitos simples. Segundo passo, vamos analisar aqui o nosso motor. Bem, nesse caso aqui, vamos considerar que ele seja um motor trifásico, motor de indução trifásico, e que ele tenha 3 terminais. Né? Então, para isso, eu tenho que saber a potência desse motor, né? E qual é a tensão de alimentação desse motor. Como aqui não tem nada marcado, vamos considerar que eu tenho aqui a minha alimentação seja 220 volts. Tá? Então, minha tensão de linha, para quem não sabe, tensão de linha é tensão entre 2 fases. Quando eu meço tensão entre 2 fases, eu tenho uma tensão de linha. Quando eu meço tensão de fase e neutro, aí eu tenho tensão de fase. Beleza? Então, aqui eu tenho minha tensão de linha 220 volts. Aqui eu tenho 3 fases, né? L1, L2, L3. PE, que é o nosso conector de proteção, que está chegando no motor para proteger esse motor aqui, que a gente está aterrando esse motor. Beleza? E aí a gente já matou, que a gente sabe que o motor é um motor de indução. É um motor aqui, normalmente, vamos considerar que seja uma ligação simples, de um compressor. Tá? Vamos considerar isso, seja um compressor. Tá? E vamos lá. Beleza. Como ele está uma partida direta, eu estou considerando que a potência desse motor aqui não passa de 5 cavalos.
né? Porque acima de 5 CV a gente já tem que pensar, dependendo da tensão, pensar em colocar uma chave de partida indireta. Tá? Mas no caso aqui, vamos considerar que seja um motor, sei lá, de 1 cavalo, tá? Sem problema nenhum. Beleza. Segundo passo aqui é o quê? Eu tenho que identificar todos os componentes desse circuito e entender como é que eles funcionam. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o F1, F2 e F3, que são os fusíveis. E aqui também tem o F4 e F5, ou seja, nós temos 5 fusíveis. Se vocês repararem, aqui nós temos uma divisão aqui, ó, são o circuito dividido aqui. Ou seja, aqui, o circuito que está alimentando a minha carga principal, que no caso é o motor, a gente chama de circuito de força, ou circuito principal. Tá? E o outro circuito, que vão os contatos auxiliares, que vão as bobinas dos contatores, que vão as lâmpadas de sinalização, né? E outros componentes, caso possa ter, é chamado de circuito auxiliar, ou circuito de comando. Beleza? Então, esse circuito auxiliar aqui, ele é responsável, né, por alimentar e comandar esse circuito principal. Beleza? Então, vamos lá. Olha como é que é simples. Aqui não tem mistério. Tá? Então, a gente já identificou que aqui são os fusíveis. A gente já sabe como é que funcionam os fusíveis. Né? O fusível aqui ele vai proteger essa instalação aqui. Caso passe uma corrente superior à corrente do fusível, ele vai queimar. No caso, nós temos fusíveis de ação rápida, ultra rápida, né, e retardada. Para motores, os fusíveis têm que ser de ação retardada. Normalmente, ultra rápida a gente utiliza em circuitos eletrônicos, né? E ação rápida a gente normalmente usa em cargas resistivas, enfim. Né? No caso de retardado, por quê? Porque o motor, quando ele parte, ele tem um pico de corrente normal. Né? Para vencer a inércia ali, para movimentar o eixo do motor, ele tem uma corrente, a corrente dele aumenta. Não por muito tempo, mas ela aumenta. E se for um fusível de ação rápida ou ultra rápida, queimaria antes de o motor funcionar na sua rotação nominal. Beleza? Então o fusível tem que ser de ação retardada. Show de bola? Beleza. Aqui nós temos aqui, ó, esses contatos aqui, são contatos que a gente identificou com K1. K1 é um contator. Tá? Vamos procurar tudo que tem K1 aqui. Ó. K1, K1, K1 e K1. Percebeu? Isso aqui é um contator. Então vamos identificar aqui. Ó. Esse retângulozinho aqui é a simbologia da bobina do contator. Então qualquer contator, tá? A gente vai simbolizar a bobina dessa forma aqui. Beleza? A1 e A2 são os terminais da bobina. Aqui nós temos aqui, ó, essa simbologia que é igual a essa, sendo o seguinte, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcados com apenas um algarismo. E essa é uma regra, tá? Se tem apenas um algarismo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são contatos principais. E se são contatos principais, são sempre contatos normalmente abertos. Beleza? Os contatos auxiliares, eles podem ter, eles possuem 2 algarismos. Está vendo aqui, ó, 13 e 14. 13, 14. Ou seja, terminou em 3 e 4, ele é normalmente aberto. Terminou em 1 e 2, ele é normalmente fechado. Então, ó, se fosse 23, 24, se fosse 33, 34, 43, 44, ou seja, terminou em 3 e 4, ele vai ser um contato auxiliar, normalmente aberto. Terminou em 11 e 12, terminou em 1 e 2, ou seja, 11, 12, 21, 22, 31, 32, e assim por diante, é um contato auxiliar normalmente fechado. Beleza? E como é que funciona o contator? Muito simples. A maioria, se a gente perceber, pessoal, a maioria dos relés, a maioria dos dispositivos que possuem bobinas e contatos, eles funcionam praticamente da mesma forma. Você alimenta essa bobina e automaticamente esses contatos são movimentados. No caso do contator, a gente tem aqui bobina e contatos principais e contatos auxiliares. Os principais são sempre abertos, sempre normalmente abertos, e os auxiliares podem ser abertos e fechados. Quando você alimentar essa bobina, todos os contatos abertos fecham, ou seja, esses vão fechar e esse 13 e 14 vai fechar, e todos os contatos abertos, ou todos os contatos fechados vão abrir.
no caso aqui o 11 e 12 que é fechado, vai abrir. Isso ao mesmo tempo. Tá? Só que tem um detalhe importante. O contator, ele não tem, a bobina do contator não tem nenhuma ligação elétrica com os contatos desse contator. Ou seja, o contator, na verdade, é uma chave eletromagnética. Para você movimentar os contatos, num interruptor comum, para você movimentar os contatos, você tem que ir lá e acionar manualmente ele, né? Através de uma tecla, através de uma manopla, de um knob, né? O contator não. O contator, para você alimentar, para você movimentar os contatos internos, você tem que alimentar a bobina. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui que eu montei esse circuito aqui, eu estou considerando que a tensão dessa bobina seja a mesma tensão do circuito todo. Tá? Ou seja, a mesma tensão que chega na bobina aqui é a mesma tensão que chega nesses contatos principais. Só que isso não necessariamente tem que acontecer. A gente pode ter contatos principais recebendo tensões de 380 volts, de 1000 volts, sei lá. E aqui eu posso ter bobinas sendo alimentadas com 127 volts, com 12 volts, 24 volts. Tá? Então, só para deixar claro que a tensão que chega na bobina não necessariamente tem que ser a mesma tensão da carga principal. Beleza? Beleza, vamos lá. E aqui descendo mais um pouquinho, nós temos aqui, ó, esse dispositivo aqui, que essa simbologia simboliza o quê? O relé térmico, que é o relé de proteção do motor. Né? Na verdade, é a proteção mais apropriada para proteger motores. Por que isso? A gente consegue fazer a regulagem dessa corrente que passa pelo relé, né, em função do próprio motor. Né? Então, a gente calcula essa corrente em função da corrente da carga, em função da corrente do motor aqui. E aí, o que vai acontecer? Caso essa corrente aumente, ou seja, ultrapasse aquela corrente regulada no próprio relé, o que vai acontecer? Se em pelo menos uma dessas fases, podem ser nas 3, nas 2, mas se pelo menos em uma tiver uma corrente superior à corrente regulada, essas lâminas bimetálicas, ou seja, essa lâmina bimetálica ela vai curvar. Com isso, internamente, ela vai movimentar uma lingueta que vai abrir o contato auxiliar, normalmente fechado, e vai fechar o contato auxiliar normalmente aberto. Ou seja, o relé térmico também tem contatos auxiliares, um aberto e um fechado. Se porventura tiver uma sobrecarga, o contato aberto fecha e o fechado abre. Normalmente, para proteger o circuito, a gente tem que usar o quê? O contato normalmente fechado do relé em série com todo o circuito auxiliar, ou seja, em série com as bobinas ou com a bobina que alimenta o motor. Tá? Então, o que acontece aqui? Se porventura tiver sobrecarga, esse contatinho aqui, que é o 95 e 96, ó, só para ficar claro, esse contato aqui, na verdade são dois contatos, né? Esse tracejado aqui indica o quê? Indica que eles não vão se movimentar ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, 95 abre, 95 e 96 abre, e 97 e 98 fecha. Tá legal? Em caso de sobrecarga aqui no circuito principal. Então, se você ligar o teu relé térmico e esquecer de colocar o contato fechado em série com a bobina do contator, pode ser no início do circuito ou no final de tudo, não tem problema, tem que estar em série com tudo. Não vai adiantar nada. A lâmina vai curvar, mas mesmo assim o circuito vai continuar passando corrente, ou seja, ela não vai abrir o circuito, mesmo que ela tenha curvado. E aí o motor vai funcionar com sobrecarga até queimar. Beleza? Então, se a gente usar um relé térmico e não usar um contato fechado em série lá no nosso circuito auxiliar, não adianta nada. Beleza? Show de bola, então. E aí, esse outro contatinho normalmente aberto aqui, que vai fechar em caso de sobrecarga, ele serve para indicar, assim, a gente usa muito ele para indicar o quê? Para usar na sinalização. Né? A gente sinaliza que aquele motor parou, não porque alguém desligou. Né? Enfim, ele sinaliza que o motor parou por uma sobrecarga. E aí fica mais fácil do eletricista, de alguém da manutenção, olhar, alguém da sala de controle, por exemplo, né? Olhar aquele painel, ver que está amarelo, opa, o motor parou, não porque ele desligou, a máquina parou por sobrecarga, vamos lá ver o que está acontecendo.
E aí fica mais fácil a intervenção, fica mais rápida, né? Então a sinalização serve para isso também. Eu poderia ter montado esse circuito aqui mais simples ainda, sem sinalização, sem nada, mas assim, eu acredito que dessa forma aqui vocês conseguem entender que se a gente tirar a sinalização vai ficar uma chave de partida normal, sem muito mistério, né? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui que a gente já falou. Não mostrei aqui a botoeira, né? Aqui eu tenho aqui, ó, o S0, que é o 1112, né? Eu chamo de 1112 ou 1 e 2, pode ser 1 e 2 também. Depende do fabricante. Tem fabricante que coloca lá 11 e 12, tem fabricante que coloca 1 e 2, mas indica o quê? Que é um contato normalmente fechado. Quando você pressiona esse botão, ele abre. Quando você solta o botão, ele fecha. Ele funciona como se fosse um pulsador de campainha invertido, tá? E o S1, ele é o contrário. Tá vendo que ele é normalmente aberto? Ó, a simbologia dele é de normalmente aberto. E aí eu tenho aqui o 13 e 14, mas poderia ser aqui 3 e 4 também, tá? Vou até mudar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Opa. Deixa eu mudar aqui. Chama aqui, ó. 3 e 4. Beleza, lá. 3 e 4. Vou mudar aqui também esse carinha aqui. Vou chamar aqui de 1 e 2. Show de bola, lá. Beleza. E aí, ó. Quando eu pressiono o botão, aí sim, esse S1, esse normalmente aberto, ele funciona como um pulsador de campainha. Eu pressiono, ele fecha o contato. Quando eu solto, ele abre. Tá? Existem botoeiras, existem botões que eles são fixos. Eles ficam normalmente fechados ou normalmente abertos de acordo com a ação que você fizer. Normalmente você usa isso, assim, eles através de knob, né, através de manoplas, né, então ele vira uma chave de liga e desliga. No caso aqui, a maioria dos nossos circuitos de comando, a gente utiliza botões dessa forma aqui, botões que parecem um pulsador mesmo, beleza? Então vamos lá, aqui já falei do contator, já falei tudo, só as lâmpadas, eu tenho aqui H1, H2 e H3, tá? H1 aqui, a gente perceber, está em paralelo com a bobina de K1, ó, está em paralelo. O que significa? Quando a bobina de K1 for energizada, essa lâmpada vai acender, tá? Mas essa bobina de K1 for energizada, significa que o motor vai estar funcionando, porque aqui esses contatos vão fechar e o motor vai funcionar aqui. Então, H1 aqui está indicando o quê? Que o motor está funcionando. Nesse caso aqui, H2 vai indicar motor parado, tá? E quando o motor funcionar, esse contato vai abrir e aí essa lâmpada vai apagar. E essa lâmpada H3 só vai funcionar se tiver uma sobrecarga e o relé identificar essa sobrecarga. Beleza? Vamos ver como é que funciona aqui na prática isso aqui, ó. Perceba o seguinte, ó. Eu alimentei, liguei a chave aqui, tá? E o que acontece? Ó, tá chegando a alimentação aqui, ó. Do 1, 3 e 5 do contator, dos contatos principais de K1, tá? A fase L2 está indo direto aqui, ó, na bobina de K1, na lâmpada L1, na lâmpada L2 e na lâmpada L3. Enquanto isso, a fase L1 está vindo aqui, ó, chegando aqui no 97, não passa no 98 porque o 97 e 98 está aberto ainda. Só que o 95 e 96 está fechado, então ele passa direto, ó. Chegou aqui, ele passou direto aqui do 1 e 2 do S0, porque também é um contato fechado, tá? E parou aqui no 3 e no 13, né? 3 de S1 e 13 de K1. Parou aqui por quê? Porque os contatos aqui estão abertos. Em contrapartida, ó, como esse contato de K1, 11 e 12 é normalmente fechado, ele chegou na lâmpada H2 e a lâmpada está acesa. Beleza? Bom, quando eu pressionar o S1, o que vai acontecer? Esse contato vai fechar, alimentando K1, não é isso? Quando alimentar a bobina de K1, os contatos abertos fecham e os fechados abrem, ou seja, esses principais vão fechar, alimentando o motor, esse auxiliar vai fechar, mantendo a bobina energizada, ou seja, esse contato aqui, que mantém a bobina energizada, ele está na função de contato de retenção, ou também chamado de contato de selo, tá? Então, se você quer fazer um selo, quer fazer uma retenção para quando você pressionar o botão, não precisar ficar com o dedo pressionado no botão para manter o motor energizado, você basta pegar um contato auxiliar, normalmente aberto, e ligar em paralelo com aquele botão que você vai acionar. Beleza? E aí ele
Na verdade, ele tem a função aqui de contato de selo. E esse contatinho aqui, normalmente fechado, ele vai abrir, né? E vai apagar a lâmpada. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Ó, show de bola, né? Pressionei o botão. Então, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Veja o seguinte, pessoal. Eu apertei aqui, ó. Tô com o dedo pressionado ainda no botão, tá? Percebeu aqui? Alimentei a bobina de K1 e todos os contatos abertos fecharam e o fechado abriu. Quando eu soltar o dedo, ó, do botão, esse contato aqui, que é o contato auxiliar do contator, ele mantém a bobina energizada e automaticamente a lâmpada H1 acende também, tá? Com isso, ó, o nosso motor está funcionando normalmente, tá? Tá aqui no sentido horário, ó, chegando fase 1 aqui, fase 2 no meio e a fase 3 aqui na ponta, beleza? E perceba que o contato fechado do contator, o 1112, ele abriu, apagando a lâmpada H2. Com isso, eu tenho uma lâmpada que indica o motor parado, que é H2, e tenho uma lâmpada que está indicando o motor funcionando, que é H1. Se eu desligar aqui, ó, em S0, abriu o circuito, percebeu? Abriu o circuito e com isso eu desliguei K1. Quando eu desligo K1, os contatos voltam à posição inicial. Esses abertos abrem, esses abertos que estavam fechados abrem, isso aí. Esse K1 aqui que estava fechado abre novamente, né? Porque ele é normalmente aberto. E esse K1 aqui, que é 1112, ele volta a fechar, dando condição de H2 funcionar. Beleza? Vamos fazer outra ligação aqui, ó. Beleza, liguei. Agora vamos simular uma sobrecarga. Vamos supor que, por algum motivo aqui, ou por uma sobretensão, ou porque a bobina do motor está entrando em curto, em algum motivo, uma das fases, pelo menos, teve uma sobrecarga aqui. E aí esse relé, que está bem reguladinho, está bem certinho, ele identificou isso e identificou a sobrecarga. Se porventura ele entrar em ação, o que vai acontecer? Ó? Esse contato 95 e 96, ele abre. Como ele está em série com todo o circuito, ó, ele desliga a bobina de K1 e, consequentemente, os contatos abertos abrem aqui, os contatos principais abrem, desligando o motor na hora. Né? Então, isso dá uma garantia para que você não tenha que sacrificar o motor funcionando por muito tempo. Ou seja, o motor para de funcionar, dá tempo de você corrigir aquele problema de sobrecarga. E aí, quando eu liguei aqui o 97, 98 desse relé, que é o contato auxiliar do relé normalmente aberto, quando ele entrou em ação, ele fechou. E com isso, ó, eu liguei uma lâmpada amarela em série com ele. E aí, quem olhar esse circuito, se essa lâmpada estiver num painel de controle, por exemplo, vai dizer o seguinte: caramba, ó, o motor parou por sobrecarga. Beleza? Então é isso, pessoal. Para não estender muito essa aula, no próximo vídeo eu vou te mostrar os 4 passos práticos para você montar qualquer circuito de comandos elétricos. Se você usar esses 4 passos, você vai montar qualquer circuito que quiser, sem erros e sem ter que desmontar e refazer. Você vai ver no próximo vídeo que essas técnicas podem ser utilizadas se você ainda não sabe comandos elétricos, se você nunca montou um painel ou se você já atua com comandos elétricos, mas ainda se atrapalha para montar circuitos complexos. Mas por enquanto, eu quero te pedir 3 coisas. A primeira é o seguinte: não esqueça de baixar o seu material em PDF com as explicações e os diagramas que eu mostrei nessa aula. O link deve estar em algum lugar dessa página. A segunda é o seguinte: assine meu canal do YouTube. O link deve estar em algum lugar desse vídeo. E ao assinar o meu canal, você vai ter acesso a vídeos que ensinam ligações de diagramas, chaves de partida, fechamento de motores, funcionamento de dispositivos, entre outros. E o terceiro pedido é o seguinte: role a página para baixo e deixe seu comentário dizendo o que você achou desse primeiro vídeo dessa série. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários que eu conseguir, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.